Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Hoje eu venho fazer um vídeo baseado em um vídeo que eu vi que o Renato Assi fez há 2 meses atrás, não tenho certeza, que eu gostei muito do vídeo dele e deixei passar um tempo para copiar descaradamente o vídeo dele e tentar acrescentar algumas coisas, então eu deixei passar um tempo para não ficar um vídeo igual, né? Que a ideia do vídeo é validar as ideias, as boas ideias para te desenvolver um software, principalmente um software como serviço. E não é necessariamente validar no mercado, tá? É tu passar um filtro antes nas ideias para ver se realmente será que vale a pena desenvolver, será que eu não vou cair em algum problema no futuro que vai dificultar muito a minha vida. Então eu quero entrar nesse assunto aqui, te mostrar alguns filtros que tu pode pensar antes de começar a desenvolver a tua ideia ou até ir atrás, né? Digamos que tu quer validar a tua ideia, tu quer ir em possíveis clientes, testar o teu software ou testar o esboço do teu software, tu passa esse filtro antes para ver se vale a pena ou não. Isso aqui não é, como que eu vou dizer, não é algo rígido. De repente, tu quer ir para esse outro lado que contraria essas ideias. O projeto é teu, eu não quero impedir projetos de ninguém, mas tu de repente vai refletir sobre a possível ideia que tu tem na cabeça, porque eu vejo que muita gente tem ideia parecida, ou ideia que eu sei que vai dar muito trabalho, ou ideia que eu tenho certeza que vai precisar de muito dinheiro envolvido para realmente funcionar. Então, vamos conversar sobre isso hoje. Se é a primeira vez que tu acessa esse canal aqui, já se inscreve aqui embaixo. Eu quero te falar também que a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. É comunidade totalmente gratuita, tá aqui na descrição do vídeo para ti. Clica ali, entra lá. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, tem cerca de 5.000 profissionais de software como serviço, empresários, participando dessa comunidade. Tá? Então, vamos começar. Primeira coisa que eu tenho que te falar sobre a tua ideia é que a tua ideia não vale nada. Nada mesmo. Eu acho que foi o Thales Gomes do Easy Taxi fala que a tua ideia vale 10 centavos a bacia. E isso é verdade. As pessoas vêm conversar comigo e vêm com aquelas ideias, eles, cara, não conta para ninguém, ou eu tô com medo de ter contato essa ideia para ti, ou como que eu vou achar um programador para desenvolver esse software, vai que ele rouba essa ideia de mim. Cara, a tua ideia não vale nada. O que vale realmente é a execução da ideia. Ideia, eu tenho a todo momento uma ideia nova. Eu já tive muitas ideias que eu assim, acredito de verdade que dariam negócios muito bons, mas eu simplesmente não tenho tempo, não tenho recursos para ir atrás de trabalhar essas ideias a fundo. Eu estou trabalhando na minha ideia, que seria o nosso software aqui, o eGestor, já há mais de 10 anos e está dando muito trabalho, a gente está crescendo, está dando dinheiro, mas simplesmente não tem como eu ficar abraçando todas as ideias que aparecem. Então, pensa numa empresa como a nossa, tem as minhas ideias, dos meus sócios, dos meus funcionários, é muita coisa, ideia surge a todo momento. Então, não se apega muito à tua ideia, achando que a tua ideia é algo excepcional, que vai revolucionar o mundo, que basta tu desenvolver aquele software, colocar na internet, pronto, vai ter cliente desesperado querendo comprar, querendo te dar dinheiro para usar aquela tua ideia. Não funciona assim, eu nunca vi nada nesse nível. E realmente, se a tua ideia é tão revolucionária assim, por que que alguém não poderia copiar depois que tu já executou? O que importa realmente é a execução, é o teu trabalho, é como que tu está apresentando aquela tua ideia pro mercado, é como que tu está trabalhando, como que tu está vendendo aquela tua ideia, como que tu está vendendo aquele produto, é muito mais importante até que o produto. Lembra que tu quer criar um negócio, tu está criando uma empresa, e na empresa o produto é apenas uma das partes de toda uma empresa. Se tu vai criar um negócio, lembra dos P's do marketing? Praça, preço, produto, promoção, tem outros P's como posicionamento. Então, não adianta pensar só no produto, não acha que só a tua ideia vai ser o grande diferencial. Então, a tua ideia não vale nada. Não se preocupa em não falar a tua ideia, não se preocupa. As pessoas não querem nem comentar lá, por exemplo, na nossa comunidade, às vezes, né, no Facebook,
porque alguém vai roubar a minha ideia. Cara, não se preocupa com isso, tá? Agora vamos falar quais são as melhores ideias. Isso, como eu falei anteriormente, baseado em alguns filtros aqui que da nossa cabeça aqui, alguns eu copiei do Renato Assi, outros eu já pensava muito parecido com ele, que tu pode pensar na hora de desenvolver. A primeira coisa é SaaS e não Marketplace. O que é SaaS? SaaS, eu sempre falo, SaaS é o melhor negócio do mundo, SaaS tem recorrência, tem escalabilidade e tem equity. Equity é a possibilidade de vender aquela empresa por um valor muito alto no futuro. Então, pensa em SaaS e não em Marketplace. Por que não Marketplace? Porque o SaaS ele é muito mais fácil de tu começar pequeno e crescer. O Marketplace já é mais difícil. Pensa bem, o que é o Marketplace? E tem muita gente que aparece, que confunde, que vem conversar comigo com uma ideia de Marketplace achando que é um software como serviço e não é. O que é o Marketplace? Digamos que um Uber. Um Uber é um marketplace, o iFood é um marketplace. Pensa bem, o iFood não precisa dos restaurantes e não precisa dos clientes para o restaurante, para teleentrega. Então tu vê que ele tem que trabalhar com dois públicos. Então olha o problemão que é. Primeiro tu vai chegar digamos que tu fez um iFood, tu vai chegar num restaurante e vai dizer assim, olha, eu estou criando essa plataforma aqui para a teleentrega da tua comida. E ele, tem bastante usuários? Não tem ninguém ainda. Então, por que eu vou entrar na tua plataforma? E daí, ao contrário, também é verdade. Por que alguém iria entrar, se cadastrar no teu software, no teu iFood ali, se tu ainda não tem restaurantes? Tu vê que tu tem dois públicos, tu vai ter que gastar dinheiro para esses dois públicos, tu vai ter que ir dominando um mercado, por exemplo, uma cidade. E é muito mais complexo de realmente tu crescer, porque precisa de capital, tu precisa de um trabalho gigantesco. Um iFood, eu digo que é uma empresa muito mais de pessoas do que realmente uma empresa de tecnologia. Porque não acha que é só fazer a tecnologia e pronto, vou falar ali com alguns restaurantes, vou falar com os motoristas, no caso do Uber, ou até, por exemplo, o marketplace para e-commerce, para envio de produtos, né, que outros lojistas vão colocar os produtos deles ali. Tu tem que trabalhar com dois públicos, tu vai precisar de um capital maior para te crescer. Em algumas entrevistas aqui que eu já fiz no meu canal, conversei com pessoas que tiveram marketplace, eles me falaram de todo o problema que realmente ele tem que ter uma injeção de capital, vai precisar de repente de investidor, é muito difícil tu ter lucro de verdade. Eu não sei o iFood, mas eu digo que o Uber até hoje nunca teve lucro. Eles são gigantes, eles estão expandindo para todos os mercados, mas até hoje eles nunca tiveram lucro nenhum, zero de lucro. E eles trabalham no negativo porque eles querem conquistar muito mercado, porque esse mercado de marketplace, ou tu é dono do mercado ali do marketplace, por exemplo, eu conheço outras empresas equivalentes ao iFood que eles ficam tentando, como eles não conseguem crescer nacionalmente do dia para a noite, eles ficam brigando por cidades. Eles ganham uma cidade, mas eles sempre estão com o pé atrás em relação ao iFood vir chegar naquela cidade e tomar aquela cidade deles. Então existe sempre aquela preocupação, porque pensa bem, no software como serviço, digamos aqui o e-gestor, tá? O nosso software. Digamos que a TOTUS, que é a maior empresa de software da América Latina, gigantesca, empresa bilionária, resolve, nós vamos tomar todos os clientes do e-gestor. Eu não duvido que eles consigam, porque eles são gigantes, eles têm capital, não subestime o poder do capital ali deles, e muito provavelmente eles têm profissionais muito melhores do que eu sou aqui, então não é impossível, mas eu te digo, é muito mais caro para TOTUS roubar todos os meus clientes do que, por exemplo, o iFood roubar uma cidade de uma empresa que faz esse marketplace de teleentrega ali, como o próprio iFood. Porque pensa bem, os meus clientes aqui estão espalhados por todo o Brasil. Ninguém, além da nossa própria empresa aqui, das pessoas que trabalham na nossa própria empresa,
tem conhecimento de onde estão os nossos clientes e a gente está bem pulverizado por todo o Brasil. A gente tem clientes em cidades minúsculas, cidades com 2.000 habitantes que ninguém além do próprio cliente que usa o nosso software lá naquela cidade sabe que ele usa aquele software. Somos nós e aquele cliente. Então a gente está tão pulverizado que seria muito mais difícil uma empresa gigante chegar e tentar tomar os nossos clientes. E mesmo que digamos que vaze essa lista nossa de clientes e essa grande empresa quer tomar os nossos clientes. Vaza nome, telefone, tudo para eles. Tu acha de verdade que os nossos clientes vão largar o software do dia para a noite por qualquer motivo, digamos, porque o software é mais barato? Não funciona dessa maneira. Por quê? Porque a gente está resolvendo o problema do cliente. O cliente já teve todo um trabalho de aprendizado. Pensa bem, o cliente teve um aprendizado. Ele, o dono da empresa, teve um aprendizado, uma curva de aprendizagem para usar o nosso software. Já teve uma implementação do software dentro da empresa, configuração. Os funcionários da empresa começaram a usar o nosso software, eles se acostumaram a usar o nosso software. Por exemplo, a emissão de uma nota fiscal eletrônica, que é uma parte complexa de um software como o nosso, eles se acostumaram onde está cada campo. Por mais que o nosso software não seja o melhor do mundo, o cliente se acostumou com aquilo. Então, se ele for mudar para um software até mais fácil que o nosso, de repente tem alguém que fez um software com uma interface muito melhor que a nossa, não é a mesma coisa, tá? É difícil, tem essa curva de aprendizagem. Então, só ser um software mais barato não vai roubar os nossos clientes. Vai ter cliente que vai sair daqui e ir para outro? Sempre tem. A gente vai, numa situação dessas, a gente teria sim perdendo cliente, mas não é todo mundo do dia para a noite. Existe o cliente, por exemplo, ele está ocupado com outras coisas na vida dele. Tu acha que ele está preocupado que ele vai economizar, digamos, 50, 100 reais em relação a outro software? Ele não vai, ele está ocupado com o dia a dia dele, ele gosta do nosso software porque ele se acostumou com o software. Então, no marketplace, tudo isso que eu expliquei, é mais caro de tu crescer, é mais fácil de vir um grande player tomar mercado e a curva de aprendizagem no SaaS ali te protege em relação aos grandes concorrentes, tá? Então vai para o SaaS e não para o Marketplace. Essa seria a minha primeira dica. A segunda dica é trabalha com B2B e não B2C. O que é B2B? É trabalhar com vender teu software para empresas. B2B é business to business e não B2C. Por que isso? Porque que vale mais a pena trabalhar para empresas do que trabalhar para consumidor final. Não que não tenha mercado para consumidor final, mas é mais fácil tu trabalhar para empresas. Porque empresa paga mais. Empresa, quando usa um software, ela vai pagar mais. Por que isso? Pensa bem, o valor que tu vai levar para uma empresa. Digamos que eles têm um processo que custa 10 mil reais por mês, porque eles têm vários funcionários ali trabalhando naquele processo dentro da empresa. Tu faz um software que automatiza aquele processo e o teu software custa 2 mil reais por mês. Olha, a empresa já está economizando 8 mil reais e tu está tendo um ticket médio muito alto de 2 mil por mês. E falando pela cabeça do empresário, é muito melhor tu ter um software fazendo algo que tu consiga automatizar ali do que tu ter pessoas, porque pessoa dá trabalho, pessoa tem férias, tu vai ter que, por exemplo, contratar uma pessoa a mais para substituir ela nas férias, pessoa fica doente, pessoa tem todos os encargos trabalhistas, tem a possibilidade de ser processado, e o Brasil é um dos lugares que mais tem isso, né, de processo trabalhista no mundo. Então, pessoa é muito mais difícil de tu trabalhar do que tu ter um software que automatize. Então, tu vê o valor que tu consegue criar para uma empresa, já uma pessoa física, digamos que seja uma pessoa que ganhe bem, ela está ganhando 10 mil reais por mês. Que software tu vai conseguir entregar, vender para ela que valha 2 mil reais por mês? É muito difícil ela ter algo na vida dela que ela vá pagar por um software 2 mil reais por mês.
software para consumidor final normalmente tem que ser barato, tem que ser algo que não vá atrapalhar o orçamento mensal daquela pessoa física. Então, vai para o B2B do que para o B2C. Tá? Então, também é muito mais fácil, né, tu conseguir esses valores, essa mensalidade ali, por exemplo, R$ 2.000 por mês. Não que tu vá trabalhar, de repente tu está trabalhando um valor menor, mas tu já começa a ver possibilidades muito maiores do que com pessoa física. Então vai para o B2B e não para o B2C. A próxima filtro ali, né, que tu poderia pensar para validar a tua ideia, seria como que tu vai fazer para ganhar dinheiro de verdade com o teu software. Primeira coisa, tem gente que pensa assim, não, vou fazer um software que vai viver de doações ou vai viver de propaganda, vai ter um plano freemium ali, de repente eu converto. Como que tu vai ganhar dinheiro com isso? Recentemente eu entrevistei uma pessoa aqui, que ele era o Fernando, que ele tinha desenvolvido um software chamado Emotify, que era um software tipo um marketplace ali para doação de sangue. E fez muito sucesso o software dele. Eu recomendo que vocês assistam, dá uma procurada aqui. Não faz. Foi esse ano que eu gravei com ele esse vídeo. Procura aí nos meus últimos conteúdos. E fez muito sucesso. Apareceu no Jornal Nacional, se eu não me engano, o software dele. E ele tinha muito acesso, mas ele não sabia como monetizar aquele software. E acabou não dando certo, apesar de todo mundo gostar, os hospitais gostarem, as pessoas gostarem, viralizou aquele aplicativo dele, mas ele não conseguiu monetizar aquele software. Ele recebeu investimento, trabalhou durante um tempo com aquela plataforma dele e ele realmente não deu certo aquilo. Então tu tem que pensar como que tu vai monetizar aquele software. E eu recomendo que tu pense em mensalidade. Não fique pensando em propaganda, porque tem gente que pensa assim, eu vou fazer um software e vou colocar propaganda, por exemplo, do Google Ads ali, né, do Google AdSense, para propaganda. Eu não acho que vale a pena, tá? Não conheço nenhum software de sucesso que esteja ganhando dinheiro de verdade com, por exemplo, o AdSense, ou vendendo propaganda mesmo, tendo equipe para vender propaganda para colocar no software. Porque o nível de acessos que tem um software nem é tão grande assim que vá valer a pena. Digamos que tu tem muito acesso mesmo, tu não vai ganhar, sei lá, mais do que US$ 5.000 por mês. Isso assim, ó, tendo um nível de acesso que, por exemplo, o nosso blog interno aqui, a gente tem um blog que é para captar clientes, que deve ter, sei lá, mais de 1 milhão de acessos por mês. Eu te digo, se eu colocasse propaganda do Google ali nesse blog, não teria, sei lá, nem US$ 1.000 por mês de propaganda. E como é que tu vai sustentar uma empresa com US$ 1.000 por mês? É muito pouco. Se tu, no teu software, tu cobrar mensalidade, tu vai ganhar muito mais dinheiro do que com propaganda. Então, pensa em mensalidade, tá? Outra coisa, quando eu falo mensalidade, tu pode cobrar como anualidade também, mas tem que ter aquela recorrência. Um dos grandes poderes do SaaS é a recorrência. Então pensa nisso. Tudo que a empresa já está pensando em trabalhar com recorrência, no lugar de trabalhar com, por exemplo, a própria Adobe saiu do software on-premise, né, que eles vendiam o Photoshop a, sei lá, R$ 5.000 para te comprar o Photoshop, para cobrar a mensalidade. Eu assino o Adobe Premiere até para editar esses vídeos aqui, eu pago, sei lá, 90 e poucos reais por mês para ter acesso ao Adobe Premiere. Todo mundo está querendo recorrência, então não perde essa grande força do software como serviço, que é a recorrência, tá? E, como eu disse, tenta mensalidade, evita trabalhar por consumo. Deixa eu te contar uma história. O que eu quero dizer por consumo? Não, eu tinha um software, como a gente começou há muito tempo atrás, a gente começou lá em 2009, não tinha softwares como o Stripe, como o Asas, como o Vind, que era um software para cobrança recorrente, ou pelo menos eu não encontrava. Ou o que tinha era muito caro e a minha empresa era muito pequena para mim trabalhar com eles. Então a gente desenvolveu internamente um software para cobrança recorrente e tentou vender esse software. Acabou não dando muito certo por uma série de motivos. Primeiro, porque eu não sabia vender aquele software.
né? Eu pensava que eu ia vender da mesma maneira que o e-gestor, acabou não dando certo. E também aconteceu o jeito que eu cobrava aquele software, tá? Não foi muito bem planejado. Como que eu cobrava? Eu queria cobrar por cobrança do cliente. Digamos que tu tem uma empresa de software como serviço e tu deveria me pagar 50 centavos por boleto emitido, tá? Era isso. E ainda tu teria que pagar o boleto com o banco. O meu software só fazia o meio termo. Então tu comprava 100 créditos, né, que te permitiriam tu vender, tu emitir 100 boletos. Tu comprava por créditos. Era assim que eu vendia o nosso software. E não deu certo. A gente não tinha uma previsibilidade do software. Como que eu recomendo, como que eu me recomendaria para mim mesmo se eu pudesse voltar no passado e falar comigo? Vende por mensalidade. Cara, assim, ó, teria dado muito mais certo o software. Não necessariamente teria explodido a venda, mas eu teria ganhado muito mais dinheiro se eu tivesse trabalhado por mensalidade. Faz um plano, nem que seja um plano de 50 reais por mês. Nesse plano de 50 reais por mês, tu vai ter direito a, sei lá, a 50 cobranças, no caso desse software que eu falei. E se tu precisasse mais, daí tu compraria ou um plano maior ou tu pagaria o excedente, tá? Mais ou menos como faz a empresa de telefonia, né? Eles te vendem, digamos, tantos minutos e se tu exceder é mais caro. E se tu quiser, tu percebe que tu usa, digamos, em vez de 50 minutos, sei lá os números, tá? Só tô dando exemplo aqui. Digamos que tu comprou um plano de 50 minutos por mês e tu começa a usar 60 minutos por mês. Tu vai pagar o excedente, né? E tu paga mais caro por aquele excedente do que se tu comprasse um plano de 60 minutos, tá? E então, digamos, seria 50 reais para 50 minutos, mas cada minuto excedente seria R$ 1,50. Tá? Vê que é mais caro. Mas se eu comprasse um plano de 60 minutos, seria 60 reais. Tu percebe que é muito mais barato dessa maneira e tu tem uma previsibilidade. E se o cliente não usar os 50 minutos ou os 60 minutos que eu dei no exemplo ali, ele paga da mesma maneira. O risco é dele. O MailChimp trabalha dessa maneira também. Tu tem o direito de enviar tantos e-mails por mês, tá? Ou tu pode comprar um pacote maior. Não que eles te limitem, eles não limitam o número de e-mails enviados. Em época que eu lanço o meu curso aqui, eu acabo enviando muito mais e-mails do que o normal, porque tem todo o processo de lançamento do curso, eu aviso as pessoas, aviso das lives, então eu acabo pagando um pouquinho mais. Então, trabalha dessa maneira. E na precificação, tu tem esses 3 eixos de precificação ali, né? Que pode valer muito a pena para ti, que é, eu já falo isso em outros vídeos, né? O preço, número de usuários e esse de consumo. Então não trabalha só com consumo, trabalha com mensalidade. Tu pode ter os 3 eixos, empresas que trabalham com esses 3 eixos, empresas de software como serviço que trabalham com esses 3 eixos, acabam crescendo muito mais. Exemplo, a resultados digitais, o MailChimp, né? Que eles te cobram a mensalidade e o consumo, tá? Então, cria planos, trabalha com mensalidade, porque dessa maneira tu vai ganhar muito mais dinheiro, vai ser muito mais fácil para ti, tá? Então, é isso que eu te falo sobre cobra mensalidade, evita outros meios de cobrança. Preço acima de 50 reais e não preço baixo. Por quê? Porque todo mundo vem aqui, eles sonham em fazer um software igual ao concorrente, para consumidor final, em vez de para empresas, a um valor muito barato, a R$ 9,90 por mês. E eles acham que vão crescer, que vai explodir. Cara, eu já coloco um filtro aqui. Se o teu software não vale pelo menos 50 reais por mês, nem vai para esse lado, não pensa nessa ideia. Mas ao mesmo tempo eu quero te falar que às vezes o pessoal tem um preconceito, o próprio desenvolvedor do software tem um preconceito porque eles fazem um software bem simples e acham que aquela solução deles não vale 50 reais. Cara, de repente vale sim 50 reais, pensa bem, testa com os clientes, testa. Se tu tem um medo, faz assim, ó, vende para 3, 4 clientes a R$ 9,90 do jeito que tu queria. Mas em alguns clientes testa os 50 reais. Eu te garanto que muito provavelmente vai ter cliente comprando
por R$ 50 por mês, sim, aquele software, por mais simples que seja, tá? Porque tem gente que realmente precisa daquela solução ali. E por que R$ 50? Primeiro, é o mínimo de R$ 50, né? Porque tem o custo de aquisição de cliente, o CAC, né? Que tu vai, se tu for ver, tanto com propaganda paga, ou contratando equipe de vendedores, ou marketing de conteúdo, tu vai ter um custo de aquisição que não vai valer a pena, vai ser muito maior do que todo o LTV, o Lifetime Value, né? O quanto que o cliente deixa durante toda a vida dele. Porque, assim, ó, o custo da aquisição vai ser, sei lá, de R$ 500, muito provavelmente de 400, 500, R$ 600 no mínimo para te conquistar um único cliente. Se tu colocar na ponta do lápis todos os custos que tu tem para vender para um cliente, seja vendedor, mesmo que não tenha vendedor agora, né? Digamos, vendedor, salário do vendedor, comissionamento do vendedor, propaganda paga. Cara, propaganda paga tá cada vez mais cara porque ela é um leilão. É muito difícil tu ter um CAC que seja menor do que, sei lá, R$ 400, não por mês, mas no total. Então tu vai vender a R$ 9,90, vê quanto tempo vai demorar para te recuperar aquele capital. Então já coloca esse filtro ali. Se não for no mínimo R$ 50, não vai valer a pena tu começar esse teu software como serviço, tá? Esse seria o próximo filtro. Mais um filtro ali. Cara, será que tem concorrentes ou não? Eu iria para o software que tem concorrente e não para o software que não tem concorrente. Por que isso? É melhor ter concorrente do que não ter concorrente, tá? Porque se não tem concorrente, olha o tamanho do nosso mundo. Será que a tua ideia é tão revolucionária assim que nunca ninguém desenvolveu um software equivalente? Será? Muito possivelmente alguém já desenvolveu a tua ideia, testou e não deu certo. É mais provável que seja isso do que realmente tu ter encontrado uma mina de ouro, algo que nunca ninguém tenha pensado. Então, vai para um mercado que tenha concorrentes. O que tu pode fazer nesse mercado aí que está, digamos, está cheio de concorrentes é se diferenciar. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo, o título dele, se eu não me engano, é Como se diferenciar num mercado muito concorrido no software como serviço. Dá uma procurada aqui para te ver como que tu vai se diferenciar nesse mercado. Não vou me repetir aqui porque é um vídeo inteiro, deve ter uma meia hora de vídeo só dando ideias de como que tu pode se diferenciar nesse mercado. Mas não se assusta com concorrência, concorrência ajuda muito. Inclusive, a minha empresa aqui cresceu muito mais quando apareceu concorrente, porque eu comecei. O meu software é um software para gestão de micro e pequena empresa. E nós fomos um dos primeiros, se não o primeiro do Brasil, a ter um software desses totalmente online. Os nossos concorrentes eram software instalados, né, nas máquinas. Então a gente não tinha concorrente durante um tempo. Então a gente não sabia como se portar nesse mercado. Começou a aparecer concorrente e eles faziam coisas que a gente não tinha pensado. E então a gente começou a copiar eles, descaradamente copiar os concorrentes. E isso nos ajudou muito a crescer. E daí o mercado foi ficando mais maduro, começou a aparecer concorrente que incomodava muito a gente. Por exemplo, entrou um concorrente aqui, uma grande empresa americana, gigantesca, e eles começaram a dar certificado gratuito para nota fiscal eletrônica para os novos clientes deles. Isso nos incomodou bastante, mas a gente começou a fazer igual e isso nos ajudou a captar clientes, nos ajudou a crescer. Então, concorrência é uma coisa boa sim. Por mais que tu se assuste um pouco ali, pode te ajudar bastante. Então, não se preocupa com a concorrência. Se tu não tem concorrente, aí é que tu deve parar e pensar um pouco mais. Será que vale a pena? Próximo ponto aqui, eu tenho uma lista aqui, né? Eu estou lendo aqui os tópicos aqui para falar para vocês. Pense em Product-Led Growth, que seria, eu fiz um vídeo sobre isso também, que seria usar o teu produto como ferramenta de crescimento. Eu não vou também me repetir muito sobre isso, mas o ponto desse vídeo aí, o ponto do teu produto que vai ter um diferencial para as pessoas realmente comprarem por causa do teu produto, é que tu tem que demonstrar valor o mais rápido possível. A pessoa entrou no teu site, ela tem que entender como que tu entrega valor o mais rápido possível. E deixa eu te mostrar
um exemplo que eu até falo no outro vídeo. Eu tenho dois softwares. Eu tenho o eGestor e tenho um outro software chamado NFE+. O que o eGestor faz? O eGestor é um software para micro e pequena empresa. Ele tem controle financeiro, controle de estoque, nota fiscal eletrônica, ordem de serviço, essas coisas. Para micro e pequena empresa. Viu tudo a descrição que eu tive que fazer de um software que já é muito simples? Tu percebeu isso? Agora vamos para o outro software. O que o outro software faz? Ele faz emissão de nota fiscal eletrônica. E tem 15 notas gratuitas para todo mundo, tá? Tu entra lá, 15 notas gratuitas. Tu percebe que o nfemais.com.br, tá? Tu percebe que esse outro software é muito mais fácil de eu demonstrar valor do que o eGestor, tá? Isso é Product-Led Growth, tá? Então, eu consigo demonstrar valor sim com o eGestor, mas eu consigo demonstrar muito mais valor, ou melhor, eu consigo demonstrar valor muito mais rapidamente com o NFE+. Pensa no teu produto. Como que tu explica esse produto, essa tua ideia? Tenta explicar essa tua ideia, tenta criar um slogan para essa tua ideia para tu explicar para um cliente. E vai num amigo teu e explica com poucas frases, do jeito que eu expliquei o gestor, do jeito que eu expliquei o NFE+, para uma pessoa e ver o que ela pensa sobre o assunto. Isso é um jeito de validar a tua ideia. Porque se é muito difícil de tu demonstrar valor para o cliente, é mais difícil realmente de tu vender aquele software. Então pensa nessa ideia de Product-Led Growth, né? PLG, tá? Esse é outro filtro que tu tem que fazer. O quão rápido tu demonstra valor para o teu cliente. E agora eu quero te falar que tu não precisa necessariamente ter um app para te ganhar dinheiro. Porque muita gente pensa na ideia de ter um app que a pessoa compra ali direto pela loja ou paga mensalidade pela loja. Não que tu não possa fazer isso, mas o que eu quero te dizer é que tu não necessariamente precisa. Porque dependendo da tecnologia que tu faz, esse teu software, tu vai precisar de um app para web, um app para o iPhone e um app para Android. Se tu consegue fazer um software que funcione em todos, melhor, tá? Tem jeitos de fazer isso, mas tem gente que quer fazer software muito mais completos, que tem o app para web, que tem o app nativo para o iOS, nativo para o Android. Deixa eu te contar que tu não... depende do tipo de software, né? De repente algum software que precisa notificação push ou que precisa de recursos do celular, realmente tu vai precisar de um app. Mas normalmente um software de gerenciamento, um software que não precisa ter acesso a alguns recursos do celular ali, muito provavelmente tu não vai precisar ter um app. Então desencana disso porque realmente é difícil tu ter que criar 3 tecnologias, né? Um para web, um para Android, um para iOS, tá? E esses são os filtros. Agora eu quero te falar outras coisas aqui para te pensar na tua ideia de como que tu pode achar boas ideias de software para desenvolver. A primeira ideia seria coçando a sua própria coceira. Digamos, tu já trabalha numa empresa ou tu já tem uma empresa, tu tem um problema específico, tu resolve aquele problema para ti e usa aquele software para vender para os outros. Um exemplo era aquele software de cobrança recorrente que a gente precisava internamente aqui, e a gente desenvolveu internamente e tentou vender. Não deu certo, mas isso é outra conversa. E o pior de tudo é que eu acho que daria certo se eu soubesse o que eu sei hoje, se eu tivesse passado esses filtros, se eu tivesse aprendido algumas coisas que eu sei hoje, eu teria um produto que valeria muito dinheiro hoje em dia. Mas eu era muito cru na época e acabou não dando certo. Então, coçar a própria coceira. Essa é uma analogia para dizer que tu vai criar uma tecnologia, alguma coisa que resolve o teu próprio problema, tá? E às vezes uma pequena funcionalidade ali, uma pequena solução de um problema específico pode se tornar um produto. Então fica de olho. Olha a tua empresa, olha, digamos que tu trabalha numa empresa um pouco maior que tenha várias pessoas, tenta conversar com teus colegas,
Né? Digamos, se tu está dentro de uma empresa e quer largar, digamos, no futuro uma empresa e ser um empreendedor, conversa com teus colegas, conversa com teus amigos ali e pensa no teu próprio trabalho, o que que tu pode desenvolver de software. Pensa assim, ó, pega a tarefa mais repetitiva e chata que tu tem que fazer todo dia e tenta automatizar. Se tu conseguir fazer isso e se tu achar que existem outras pessoas pelo mundo afora que fazem a mesma tarefa repetitiva e chata todos os dias ou repetidamente, tu achou um negócio, tu achou um software para desenvolver e ganhar dinheiro. Então, coce sua própria coceira. Próxima coisa aqui, para te ter ideias, é olhando o problema dos outros, né? Da mesma maneira que eu falei ali. Tu pode visitar empresas ou dentro da tua própria empresa ali, olhar o que está acontecendo. Uma coisa que eu te falo é, se tu vai ser empreendedor, se tu pretende abrir uma empresa, ou se tu já sabe disso, se tu já tem uma empresa já é empreendedor, não ache que tu vai ficar na tua casa desenvolvendo um software sozinho, num quarto fechado, não vai falar com ninguém, de repente vai copiar um software da internet, copiar e vou vender mais barato. Vai conversar com pessoas. Conversar com pessoas é o que vai te dar um diferencial. Vai ser até o tempero que tu vai ter do software, porque digamos assim, tu vai copiar um software de um concorrente. Como que tu vai dar o teu tempero naquele software para ele ser um software único, para ele ser um software que as pessoas, um grupo de pessoas, um nicho de pessoas gostem muito e não vão para outro software. O layout, o jeito que tu tomou decisões dentro do teu software, a maneira que tu resolve um problema é esse tempero. E para te conseguir isso, tu vai ter que ir conversar com pessoas e achar os problemas delas. Quando tu vai conversar com essas pessoas, vai numa empresa, bate numa empresa, seja cara de pau. Eu tenho amigos que criaram um software para controle de clínicas médicas. Eles iam nas empresas e daí eles me contaram que eles iam nos médicos, né? E os médicos eram muito ocupados. Então ele passava o dia inteiro lá no escritório do médico com a secretária, conversava com a secretária, sobrava uma vaga entre um paciente e outro, ele ia lá, conversava um pouco com o médico, fazia anotações, esperava mais um pouco, o médico atendia um paciente, sobrava outra vaga, eles iam lá e conversavam de novo com o médico. E em troca eles diziam assim, ó, eu vou deixar tu usar o software gratuitamente ou por um preço muito mais barato se tu me ajudar a criar esse software aqui. Ele fazia isso, tiveram essa cara de pau, hoje eles têm uma empresa que está ganhando bastante dinheiro. Dessa maneira, seja cara de pau, vai visitar cliente ou liga para clientes, dá um jeito de conversar com pessoas, não fica só em casa, no teu quarto ali programando, tá? Essa é uma das maneiras de tu ter ideias de software para desenvolver. E, por último, para te realmente validar um pouco essa ideia, e tu pode usar isso tanto para coça a sua própria coceira, quanto para validar, conversar com essas pessoas, faz um esboço de um software. Tu pode fazer esse esboço num papel de pão mesmo. Pega e desenha as telas. Não começa programando, tá? Faz as telas, faz os botões. Pode ser no caderno, no papel de pão, no Figma, no Canva. Ou, uma vez o Renato Assi falou que nem precisava assim, papel de pão ou no Figma ou no Canva. Vai lá e faz no Bubble rapidamente ali. E mais funcional até do que isso. Mas não perde muito tempo fazendo as telas do software. Faz essas telas, as telas do software, vai nesse possível cliente ali, mostra as telas do software. Já aconteceu, conheci gente que fez em softwares tipo Figma ali, e ficou bem bonitinho a tela, e ele mostrava as telas meio funcionais, ali, funcionais do tipo, tu clicava no botão e o botão mostrava as opções, por exemplo, um drop-down menu ali, ele clicava e aparecia as opções, e ele mostrou aquela tela, e o cliente, tá, eu quero comprar, me vende? E ele, não, isso aqui é só demonstração. Como isso é demonstração? Eu estou vendo funcionando ali, então tu já vê o brilho do olho do cliente querendo comprar aquele software. Isso é muito bom, porque vai te empolgar, vai te dar vontade maior de te desenvolver,
e tu vai perceber o que que funciona e o que que não funciona com o cliente, tá? E é isso por hoje o vídeo. Espero que tu tenha gostado desse conteúdo aqui. Deixa eu te falar que se tu quer começar a ganhar dinheiro com software como serviço e tu ainda não desenvolveu o teu software, tu pode revender o nosso software, o e-gestor, aqui da camiseta, na tua cidade, aí na tua região, até online, para todo o Brasil. Tu pode revender o nosso software e começar a ganhar dinheiro, começar a ganhar recorrência, tá? E o que que vai te ajudar tu revendendo o e-gestor? Tu já vai ter uma desculpa para entrar dentro das empresas e conversar com eles. Então, digamos, tu começa revendendo o e-gestor, com isso tu conversa com possíveis clientes sobre outros problemas, de repente esse outro problema vai encaixar com o e-gestor de alguma maneira, vai resolver um problema que o nosso software não está resolvendo. Então, tu já pode ganhar dinheiro, ter desculpa para entrar nessas empresas revendendo o gestor. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link. Nesse link tu clica, ele vai para o WhatsApp e tu vai mandar uma mensagem ali para os nossos consultores, tá? E o nosso consultor vai te explicar melhor como que funciona essa parceria aqui, essa revenda do e-gestor. Já tem várias pessoas que me assistem aqui por todo o Brasil que estão trabalhando com revenda do e-gestor, estão ganhando dinheiro. E deixa eu te contar que tem gente que está ganhando dinheiro, sabe onde? Não são nos grandes centros, eles estão ganhando dinheiro em pequenas cidades, porque a pessoa de cidade pequena, assim, não precisa ser tão pequena a cidade, assim, tá? Tem gente em cidade de, digamos, 200 mil habitantes, até gente em cidade de 5 mil habitantes. Tem empresas ali e tem gente ganhando dinheiro porque as pessoas gostam muito da ideia, né? O cliente gosta muito da ideia de olha, qualquer coisa eu vou ali resolver, vou ali na casa do Davidson resolver, ou na empresa do Davidson resolver. Então, existe uma força muito grande de tu ir visitar cliente. O teu trabalho é basicamente, digamos, uma vez por dia tu visita um cliente. Eu duvido que tu não vai ter venda se tu visitar um cliente por dia. Tá? Em, digamos, um mês tu visitou 22 clientes em dias úteis. Cara, se tu vender um cliente por dia, em 6 meses tu vai estar ganhando bastante dinheiro, tá? E é isso por hoje. Espero que tenha gostado desse conteúdo aqui. Manda para o teu futuro sócio, digamos, esse conteúdo aqui, porque ele vai gostar bastante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.